Olá, eu sou a professora Daniele Reis, eu sou professora aqui da ESO Educacional, na pós-graduação de Direito e Processo Civil, mas também em outras pós-graduações, como imobiliário, previdenciário e até mesmo penal, onde tenha alguma ligação com o direito civil, né? E você já pode ter assistido alguma aula minha, e se você não assistiu, eu te convido desde já a conhecer os nossos cursos de pós-graduação, que o objetivo nosso é de que você saia daqui um profissional melhor habilitado para a vida e prática, né? Para que você se sinta seguro na sua atuação, para que você entenda mais a fundo de tantos institutos que só na graduação não é possível abordarmos. Eu leciono Direito Civil há mais de 11 anos, eu também advogo há quase 20 anos na área, eu coordeno um curso de Direito e eu tenho possibilidade de te afirmar que quando a gente tem uma parceria, seja com um instituto como esse educacional, seja com mentores, a gente vai mais longe, a gente cresce mais, a gente cresce melhor, né? Essa segurança é fundamental e é isso que a ESO Educacional pretende proporcionar a você. Neste curso aqui nós estamos tratando do tema como iniciar na advocacia imobiliária. E esta aula específica nós vamos falar sobre a rentabilidade de advogar em contratos de locação. Aliás, este geralmente é o primeiro contato com o direito imobiliário que nós temos, né? Uma parte onde a gente verifica um pouco do direito material, um pouco dos contratos, né, no direito civil, um pouco da prática civil processual, de acordo com a Lei 8295 de 41, que é a lei do inquilinato, a lei de locação de imóveis urbanos, né? E com isso tem muitos conceitos aqui ligados ao direito imobiliário, aos direitos reais, que nós precisamos aqui tratar, né? Mas é sim, como eu disse, o primeiro contato que a gente tem com o direito imobiliário muitas vezes, tá? Então, primeira coisa, vamos entender o que é a locação. Então, a locação é um negócio jurídico, é um contrato, né? Então, é um negócio jurídico, os negócios jurídicos por excelência são os contratos. Então, é manifestação de vontade bilateral que vem criar relações jurídicas. Quando nós falamos propriamente da locação em si, ela cria relações jurídicas entre quem? Entre os sujeitos, contratante e contratado, que são aqui as figuras, elas são denominadas como locador e locatário. Locador, dono do imóvel, locatário, aquele que vai usufruir do imóvel. Portanto, vale lembrar lá dos direitos reais que o proprietário do imóvel, o locador, ele detém todas as faculdades do domínio: uso, gozo, fruição, disposição, reivindicação, todos os direitos relativos à propriedade. E ele pode ceder temporariamente o uso no contrato de locação de forma onerosa. Então, uma característica importante desse contrato é a sua onerosidade. Então, eu tenho relações recíprocas, bilaterais, é um contrato sinalagmático com obrigações entre ambas as partes. O locador tem suas obrigações, dentre elas a principal aqui, a de deixar o bem livre à disposição do locatário pelo tempo contratado, com a sua função específica de acordo com o contrato, e o locatário manter isso, mas principalmente pagar o locativo, que é o aluguel e outros encargos que tenham sido contratados neste contrato, ok? E ao final ele devolve este bem da mesma forma que ele recebeu. Isso é muito importante, porque se ele não faz isso, geram ações judiciais, disputas e discussões judiciais desnecessárias, né? Uma vez cumprida o contrato, pacta sunt servanda, obrigatoriedade dos contratos,
se nós seguirmos devidamente o que está ali disposto, a gente não tem problema, né? O problema é que as pessoas não cumprem, e esta é uma dificuldade bastante grande, às vezes, nas locações, né? Que o inquilino devolva da forma que ele recebeu, ok? Bom, este então é o contrato de locação, né? Contrato de locação este que pode ser residencial, e isso está lá no artigo 46 e 47 da Lei 8245 de 91. Também pode ser não residencial, ou seja, para fins comerciais. E aí tá lá nos artigos 51 a 57 da lei. Também pode ser para temporada, do 48 ao 50. E, desculpa, no contrato de locação, nesta lei, nós temos aí essas obrigações do locador e do locatário, que não são só essas que eu disse, né? Eu disse que uma das mais relevantes, as primeiras que a gente lembra são essas que eu mencionei, tá? Mas lá no 22 e 23 a gente tem um rol de direitos e obrigações aí das partes, ok? Quando eu tenho um contrato por prazo determinado, a lei diz que o prazo determinado é por 30 meses, ok? E o indeterminado é abaixo de 30 meses. Isso faz diferença quando a gente está falando, por exemplo, de despejo, da necessidade de retomada do imóvel e essas coisas, tá? Falando em despejo, é uma consequência de algumas infrações legais, né, que também mencionei agora há pouco, neste contrato de locação. Uma delas, a mais tradicional, é o despejo por falta de pagamento. Mas pode ser por qualquer outra quebra contratual. Pode ser um despejo, por exemplo, porque você precisa retomar o imóvel para fazer reparos, né, ou para o seu próprio uso. Então, tudo isso faz diferença, inclusive com essa questão do contrato ser de prazo determinado ou indeterminado. O que mais eu preciso saber para advogar aí nas ações de locação? Além de entender aí do contrato de locação como um todo, nessas questões dele poder ser residencial, não residencial, de temporada, entender as obrigações, entender o prazo, a possibilidade do despejo, mas não só. O despejo não é a única ação que nós podemos ingressar quando nós falamos de locação. Nós temos outras que são até bastante utilizadas, sim, tá? Uma delas é a ação de consignação. A consignação é um instituto que a gente estuda lá nos direitos obrigacionais, né? E ela se opera no processo civil. Então, ela é um instituto do direito material, mas se opera no direito civil, no processo civil. E temos a previsão da consignação de locativos também aqui na Lei 8245 de 91, no artigo 67. Tá? Então, se, por exemplo, o locador não quer receber o aluguel, o que deve fazer o locatário? Para demonstrar a sua boa-fé, ele consigna o aluguel, demonstrando, então, olha, quis pagar, o locador não quis receber, tá aqui, cumpri com minha obrigação. Tá? Essa é uma das hipóteses. As hipóteses de consignação lá no direito das obrigações estão lá no 335 do Código Civil e vale a pena a gente revisitar, óbvio, quando estiver falando dessa ação de consignação nas relações locatícias. Que mais? Revisional de aluguel, está lá no 68 e 70 da Lei 8245 de 91. Então, eu posso rever o aluguel tanto para majorar o valor do aluguel como minorar. Depende aí desta necessidade, da motivação, tá? E por quem, lógico, e quem está requerendo isso. No geral, o locatário, ele quer rever para minorar. E o locador quer rever para majorar, uma lógica, né? A ação renovatória está lá no 71, 75, tem vários requisitos específicos para ela, né? Inclusive locação por 5 anos, para proteger o ponto comercial, então ela está muito ligada às locações não residenciais. Então, é uma ação que
pode também ser utilizada, nesse caso aqui, pelo locatário, ok? Então, num primeiro momento, né, o que nós temos de locação é isso. Mas o que mais eu preciso entender para advogar com locações, né? Eu preciso saber essa origem que eu disse lá inicialmente. Então eu preciso entender a fundo dos negócios jurídicos. Porque no momento de elaborar um contrato, ou analisar um contrato, ou fazer um distrato, ou fazer um adendo ou aditivo contratual, eu preciso entender de negócios jurídicos em geral. E quando nós falamos de negócios jurídicos, nós precisamos entender a fundo o artigo 104 do Código Civil, que especificamente trata da validade do negócio jurídico. Então, é impossível a gente tratar de contratos, e especificamente do contrato de locação, sem entender este básico, que, aliás, nos transporta, vamos assim dizer, a escada pontiana, desenvolvida pelo jurista Pontes de Miranda, para que nós aqui entendêssemos de uma forma mais didática, mas que tem toda a aplicabilidade prática no nosso dia a dia. De repente você está vendo um contrato e falta ali o objeto do teu contrato. É um vício grave. Mas é um vício que está em qual degrau da escada pontiana? Está lá no primeiro, no degrau da existência. Porque para existir o meu negócio jurídico, eu preciso ter agente, eu preciso ter objeto, eu preciso ter forma, eu preciso ter vontade. Então, se eu já não tenho esses elementos, eu nem passo para o degrau da validade, que é onde está o artigo 104 do Código Civil. Eu nem subo de degrau. Então, o plano da existência, que é um plano doutrinário, não está na lei, ele é extremamente importante também, né? E se eu pego esse contrato e está faltando lá o objeto em si, eu já descarto ele do mundo jurídico. Ele não existe no mundo jurídico. Mas ok, eu pego lá o contrato e eu vejo os agentes, eu vejo o objeto, né? Eu vejo uma forma ali, né? E vejo a vontade das partes que assinaram aquele contrato. Perfeito. Eu subo de degrau. Quando eu subo de degrau, aí sim eu chego no campo da validade, um dos degraus mais importantes ao analisarmos um negócio jurídico. E aí eu qualifico esses elementos. Então, meu agente tem que ser capaz, então eu preciso entender, eu preciso lembrar daquelas regrinhas básicas das incapacidades, que aliás estão lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Quem são os incapazes civilmente? Aqueles que não possuem capacidade de fato. Capacidade de direito todos possuímos ao nascer. Mas capacidade de fato, regra geral, só após os nossos 18 anos, ou seja, a maioridade. E fora isso, ainda temos algumas situações de incapacidades elencadas lá no artigo 4º. Então, nós precisamos verificar se as partes que estão constando naquela negociação, elas são plenamente capazes, elas reúnem a capacidade de direito somada à capacidade de fato. Se não reunir, você já pode discutir uma invalidade desse contrato. Ah, mas perfeito, professora, eu ouvi tudo, está tudo certo no campo da capacidade dos sujeitos. Então tá, você olhou o objeto? Não, eu vi, tem objeto. Perfeito, mas aqui a gente está qualificando, lembra o objeto? Então, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado, determinável. Eu tenho que delimitar completamente o meu objeto, para que não haja dúvida no momento da execução do contrato. E esse objeto tem que ser particular via de regra, porque a gente está no direito civil, o direito civil trata das relações particulares. Portanto, se for um bem que é de domínio público, um bem que não possa ser negociado pela sua própria natureza, por exemplo, o céu, o mar,
eu já tenho um problema aqui, né? Tá locando lá o mar, né? Tá locando o Morro do Careca, lá no Rio Grande do Norte. Nossa, que lembrança boa, Rio Grande do Norte. Lugar maravilhoso, né? Não pode. Eu tenho um problema no meu objeto, ok? Então eu tenho uma invalidade, mais um motivo aí, mais uma açãozinha para você entrar, né? Aí eu vou olhar a forma, se existe alguma forma específica na lei, e para alocação não há, já te adianto que não há. E eu vou observar a vontade, eu preciso ver se a vontade das pessoas aqui, elas são livres. Alguém deve estar pensando assim, peraí, como assim a vontade é livre e não tem forma específica? Sim, o princípio da liberdade das formas se aplica no contrato de locação. Eu posso ter a locação tanto verbal, como tácita, como expressa. Lembra o que é tácita? Lembra o que é tácita? Tácita é a forma gestual. A outra forma é a expressa, e da expressa decorre a forma escrita ou verbal. A mais comum no direito civil é a escrita, nos garante um pouco mais, né? Embora a vontade entre as partes seja soberana, o documento escrito ele esclarece muito mais a história a ser contada ali pelas partes, né? Então já tem uma garantia maior, mas não tem uma força absoluta, porque eu posso ter assinado o contrato nessa liberdade de formas, mas viciado na sua vontade. Minha vontade não foi livre. Eu estava sob coação, né? E aí eu tenho uma nulidade do meu negócio jurídico. Eu estou discutindo uma nulidade, para você ter uma ideia, num contrato de sociedade, que um dos sócios foi coagido pelo outro a passar para ele uma porcentagem muito maior do que antes ele tinha. Nós estamos discutindo isso. É complicado, é frágil, é difícil, mas esperamos conseguir, né? Então, por isso que sempre os contratos precisam ser assistidos pelos advogados, as partes orientadas, para que não haja nenhum vício de consentimento, inclusive, tá? Liberdade de formas, então, não precisa ser por escrito, viu? Não preciso registrar lá no cartório, muito menos na matrícula do imóvel. Não preciso de firma reconhecida, mas é lógico que isso assegura melhor o nosso negócio jurídico, tá? Então as partes criam esta formalidade, mas a lei não. A natureza jurídica da alocação, não. Porque eu falei há pouco para você que pode ser verbal. Então não tem essa regra. Eu só contratei o famoso de boca. Perfeito. Tem o gestual. Aquele que eu falei assim, ô amiga, você tá aí sem local para morar, eu tô com meu imóvel fechado, vai ficar lá uns dias, né, até você se restabelecer. Aí ela ficou uma semana, ela ficou 2, ela ficou 3, ela ficou 4, ela falou, poxa, já faz um mês que eu tô aqui. Tô envergonhada, que era pra eu ficar uns dias. Ela pensa, né, eu vou pagar pra ela por eu estar usando esse imóvel dela. No momento que ela vai pagar, eu não questiono, eu aceito. Só que ela não falou, olha, vamos firmar uma locação? Eu também ofereci isso, eu simplesmente aceitei. A relação por si só se caracteriza como locação, porque ela está usando e está pagando, tem uma retribuição. Se ela estiver simplesmente usando e não pagando nada, o que caracterizaria? Um comodato. Agora, como ela paga, caracteriza a locação. De que forma? De forma gestual, de forma tácita. Não falamos, não escrevemos, ou seja, não expressamos, mas gestualmente, tacitamente, as coisas estão postas, preenchendo todas as características da natureza jurídica do contrato de locação. Ok? Por hora, isto é o que eu quero fechar aqui com você no tocante aos negócios jurídicos e aos principais conceitos aí, institutos dentro da locação, tá?
Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Cachê. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESO. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESO Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês. Um beijo grande. Agora eu quero falar com você de um outro assunto extremamente importante que você deve conhecer para advogar em locações, que é a fiança ou a caução. O que melhor pode se adequar à locação que você está firmando a título de garantia do cumprimento das obrigações ali avançadas pelo locatário. Então, no geral, o locador exige uma garantia e a lei dispõe que nós só podemos ter uma garantia e ela dispõe as possibilidades de fiança, de caução e seguro fiança. Seguro fiança eu costumo dizer que é um monstrinho jurídico, né? Ele adota os requisitos que acabamos de falar do artigo 104 do Código Civil e ele pega um pouquinho de cada, ele não está regulamentado pela lei propriamente, né, no Código Civil, mas ele pega um pouquinho do seguro, um pouquinho da fiança, junta tudo, mexe ali e dá certo, porque ele cumpre os requisitos. Desde que cumpra o requisito do 104, eu posso criar qualquer negócio jurídico que eu quiser, tá? E é o que acontece com o seguro fiança e funciona muito bem, a menos no seu aspecto prático, que alguns acham muito oneroso, né? Muito cara a contratação de seguro fiança. Hoje em dia também utilizam muito a capitalização, também outra forma de garantia muito utilizada. Então, existem essas formas, mas existem duas muito comuns que eu quero alertar você sobre consequências jurídicas. A fiança e a caução. O que acontece? A fiança ela é uma garantia pessoal, fidejussória. A caução, ao contrário, ela é uma garantia real, recai sobre o bem. Perfeito. Quando você indica um fiador, o que o locador ou a imobiliária que eventualmente intermedia aquela relação, ele vai verificar? Ele vai verificar se ele é um bom pagador. E se para isso ele tem bens suficientes para arcar uma eventual despesa nesta fiança, nesta garantia que ele está firmando. Mas os seus bens não estão e não devem mesmo estar vinculados a essa locação. Portanto, quando eu indico um fiador e eu descrevo no contrato que ele é o fiador e que ele tem o imóvel XYZ e que está agora, portanto, garantindo a locação, eu estou dando duas garantias. E advogados muito espertos estão conseguindo a nulidade do contrato todo por conta de ofertar duas garantias e a lei ser clara que só pode uma, então muito cuidado. Tá, mas é muito comum isso, você vai me dizer, professor, isso é regra praticamente, né? Eu indico o fiador que tenha pelo menos um imóvel, sim, mas isso não significa que o imóvel dele está amarrado naquilo. No meio da locação, se ele precisar vender, ele vende. Não tem nada que impeça, nada. O imóvel dele não está gravado, diferente de uma caução no imóvel, que aí sim. A caução geralmente ela é o adiantamento de 3 aluguéis, mas ela também pode recair no imóvel. Então você fala assim, é mais seguro, né, a caução? Sim, no primeiro momento sim, porque tem o direito de sequela, lembram dele?
Direito de sequela vai recair aí sobre o bem, e aí eu posso perseguir esse bem, mesmo que ele venda esse bem para uma outra pessoa, eu vou atrás desse bem lá perante outra pessoa, falar, olha, estava registrado na matrícula do imóvel, você sabia que tinha caução nesse contrato, agora esse contrato está sendo executado e para pagar a dívida eu quero o bem. Perfeito. E a questão da Lei 8.009 de 90, como que fica então? Essa é uma consequência jurídica que ninguém me ensinou em curso nenhum, em pós nenhuma, em extensão nenhuma, foi da vida prática. E a partir do momento que aconteceu comigo, eu replico isso para que todos fiquem espertos. Esta é o amor de quem gosta de lecionar, né? Dividir aí, como diz o Dr. Júlio, pulo do gato, né? E o que tem aqui de pulo do gato? Na verdade, não é nem um pulo do gato, é uma atenção. E aí você vai ver com o seu cliente o que é mais viável. Porque uma fiança, você tem o benefício de, enquanto locador, né, de falar, eu quero executar o único, mesmo que seja o único bem do fiador, e pronto, porque ele não está garantido pela Lei 8.009 de 90, posto que no artigo 3º existem algumas exceções, dentre elas está a fiança. Então o fiador não vai poder alegar, olha, como assim você vai executar meu único bem, eu vou ser despejado com a minha família. Às vezes esse fiador nem é o devedor principal da dívida, né? Então são os pais lá garantindo a locação para o filho pisa na bola no pagamento das locações, e os pais podem ser então posto para fora do seu imóvel? Pode. A Lei 8.009 de 90, no artigo 3º, prevê essa possibilidade, ou seja, a exceção do benefício da empenhorabilidade pelo bem de família, por ser o único bem. Mas para a caução, não. Então, por um lado, você tem um risco na fiança, porque o fiador pode, no meio do contrato, ficar insolvente, vender os seus bens, e aí você não tem como executar. Então por isso a caução é melhor. Sim, a caução é melhor nesse sentido, porque aí você recai sobre o bem e não sobre a pessoa, então você está garantido. Ok, mas no momento que eu vou executar, se o fiador tem um único bem, ele não vai poder alegar bem de família. Então fiança é melhor. E na caução? Na caução ele pode, porque não está na lei. A gente tem muitos entendimentos firmados nesse sentido, de que é o que está na lei. E caução não está nas exceções da lei. Portanto, ele pode sim alegar bem de família e, portanto, empenhorabilidade. Então, os dois institutos têm os seus prós e contras, tá? Muita atenção no momento de advogar com locação, porque este detalhe da garantia, tá? Da escolha, inclusive, entre fiança e caução, é muito importante no momento de decidir. Então é preciso que você explique bem para o seu cliente no momento de firmar o contrato, ou se ele firmou e agora você está tendo que executar, que você demonstre para ele os riscos, se for uma fiança ou caução, enfim, ok? Bom, feito esse alerta sobre essas consequências jurídicas da garantia, vamos mencionar aí o que mais você precisa saber sobre para advogar, né, em locação. É muito comum que as locações imobiliárias elas estejam dentro de um condomínio edilício, né, de uma edificação. E aí, portanto, entram regras de direito condominial que você precisa saber. Não tem como fugir, né? Eu odeio direito condominial. Ok, mas se você quer trabalhar com direito imobiliário, você precisa saber o mínimo, né? Pelo menos o básico você precisa, porque se você é advogado, por exemplo, de uma imobiliária, ou é advogado de uma holding imobiliária, é advogado de pessoas físicas que tenham várias casas lá de locação, vários imóveis, apartamentos, você vai ser em algum momento interpelado sobre, olha, vai ter uma reunião, o meu locatário pode participar? Como que ele faz para participar? Olha, eu estou devendo condomínio, eu posso participar? Olha, aumentaram lá o condomínio, eu não autorizei, é possível? Tem um condômino lá infernizando os meus locatários, o que a gente tem que fazer?
eu tô aqui lembrando de coisas que eu sou questionada todos os dias, porque eu advogo para imobiliárias. Então, todos os dias eu sou questionado por alguma questão, alguma demanda envolvendo aí os imóveis e não raro estão localizados nos condomínios. Então, gostando ou não, né? Faz parte do direito imobiliário. A gente precisa conhecer melhor o direito condominial. Lá nos artigos 653 e 654 fala sobre o uso de procurações. Então você precisa entender que, por exemplo, para aquela questão lá de votar, o seu locatário pode votar? Pode, desde que você dê procuração para ele. Se não, só você enquanto locador, enquanto proprietário, enquanto condômino efetivamente é que pode. Né? Quem é o devedor do condomínio, da taxa condominial? É o locatário ou o locador? É o locador. É a mesma coisa com o IPTU. Quem é o devedor? Ah, não, mas está lá no contrato que o locatário vai pagar. Ok, ele vai pagar, ele vai repassar o valor para o locador. Mas perante o fisco, perante o condomínio, é o proprietário, obrigação propter rem, obrigação própria da coisa. Não tem como ser diferente. Se o condomínio tiver que acionar alguém, ele não vai acionar o locatário, ele vai acionar o locador. Se a prefeitura tiver que acionar alguém pelo não pagamento de IPTU, da mesma forma, vai acionar o locador e não o locatário. Não adianta o locador juntar lá o processo, o contrato na sua defesa, falando, olha aqui, ó, vai lá, é o meu locatário, legitimidade de parte. Não, né? Espero que nenhum advogado nunca faça isso. Nunca faça isso. Explique lá para o seu cliente. Não, bem, olha, você contratou só a transferência dessa obrigação. Né? Um repasse, um ressarcimento, como queira chamar. Mas perante os credores, é o dono da coisa, é o dono do bem que responde sempre. Ok? Então, muito cuidado com isso. Depois, a gente entrando propriamente lá em direito condominial, a partir do artigo 1331, a gente tem já a definição do condomínio edilício, que é aquele formado de partes divisas e indivisas, ou seja, partes em que são indivisíveis, né, de cada um, e outra parte que é dividida entre todos. Então, cada unidade de apartamento é de cada proprietário. Mas o hall de entrada, a quadra, a piscina, salão de festa, o que quer que exista de área comum, é de todos. Tá? Então, essa definição já está lá no 1331. Depois, no 1332, vem falar de registro do condomínio, extremamente importante. Nós precisamos ter convenção condominial para regular, especialmente toda a administração do condomínio. Aí ela é registrada, ela existe, tem os seus requisitos nos artigos seguintes, no 1333, 1334, precisa ser registrada diretamente lá no cartório de registros de imóveis. Tá? Nela, invariavelmente, já vai conter direitos e deveres do condômino, mas na própria lei também nós vamos encontrar aí os direitos e deveres dos condôminos. Tá? Assim como a aplicação de multas por inadimplência ou por infrações. Eu falei há pouco, o vizinho está fazendo muito barulho, o que pode ser feito? Pode ser mandado uma notificação de advertência, pode depois mandar uma outra notificação com uma multa. Quantas vezes posso multar? Depende do que foi determinado ali pela convenção do condomínio, mas no geral umas 3 advertências, umas 3 multas, né, para depois você acionar, para depois você utilizar outras medidas, ou 3 advertências para depois uma multa, depende de como foi firmada ali entre as partes, né? A lei vem dar um norte, mas a convenção de cada condomínio pode ser modificada nesse sentido, né? Com relação às vagas e partes comuns do condomínio, se a vaga for particular, é de cada um. Se for comum, ela faz parte do condomínio. Existe aquela questão da rotatividade das vagas, tá? Que precisa ser votado em assembleia também para modificar.
Aprovação de obras do condomínio também precisa de assembleia. A assembleia que eu estou dizendo é a reunião, que precisa ter pelo menos uma no ano, que é a chamada reunião ordinária. E aí outras reuniões no decorrer do ano são chamadas de extraordinárias. Precisa fazer um reparo, precisa discutir sobre a conduta do tal inquilino, do tal condômino, enfim, né? Então, N situações podem ensejar aí a chamada de uma assembleia, né? E essas aprovações de obras também, né, muito comum. Então, por exemplo, aqui no prédio onde eu estou, que é onde fica o meu escritório, foi feito recentemente uma assembleia e já estão em obra aqui na frente, estão fazendo uma outra entrada de cargas de descarga e tal, já aprovaram obra para fazer os reparos. Eu não pude estar presente, eu estava dando aula. Eu estou, inclusive, isso é importante, eu estou dentro do condomínio, inserida, e tendo participado ou não, se maioria acatou pelas obras, eu também tenho que acatar, goste ou não, queira ou não, inclusive pagar a mais às vezes dentro do condomínio, né? Porque às vezes eu preciso de um fundo de obras, seja prévio ou seja para a realização iminente da obra, tá? Seguro obrigatório do condomínio, eleição de síndico, as funções e deveres do síndico, né? Toda a diligência aí para administrar, prestação de contas, para representar aí o condomínio, tá? Tudo isso está lá no 345 e seguintes, até o 348, 349 fala de destituição do síndico, né? Que é briga feia, e eu preciso de maioria mesmo, absoluta para retirar o síndico, e preciso de motivação efetivamente, né? Porque geralmente os casos de destituição é onde teve aí uma desídia ou às vezes até algum ato de alguma infração mais grave aí, né? Nós sabemos. 1350 e até o 1355 falam das assembleias do condomínio, como eu disse, ordinária, extraordinária, do prazo, e sempre é necessário redigir uma ata, tem lá toda a formalidade de composição pelo presidente, por quem vai redigir, enfim, né? E necessário sempre o registro dessa ata de assembleia, tá? Para tornar aí público. E, por fim, a extinção do condomínio. Então, esses são temas que você vai ter que se debruçar um pouquinho para entender, né? Para entender melhor e advogar, consequentemente, melhor, encontrar a rentabilidade da locação. Tem gente que fala assim, né? Principalmente corretores. E eu sei que aqui a gente tem muitos alunos corretores de imóveis. Eu não faço, só faço compra e venda, porque locação dá muita dor de cabeça. De fato, dá muita dor de cabeça. Mas depois que você já tem um sistema todo funcionando, um fluxo, então é lógico, vai dar mais dor de cabeça no sentido também da sua folha de pagamento, vamos assim colocar. Porque você vai ter alguém que vai ali atender os locatários e os locadores, que vai fazer o contrato, que vai gerar boleto, que vai estar lá pronto para fazer uma notificação. Você vai ter que ter um advogado por trás para você acionar esse advogado quando ele tiver que intervir nessas notificações, numa ação judicial, na formatação de um contrato, num distrato. Mas depois que esse fluxo está funcionando, não é difícil não, né? É só a gente absorver aí muitas picuinhas entre vizinhos que vão existir, você vai ter que intermediar, mas funciona muito bem e se torna muito rentável, sustenta muito bem o seu negócio, né? Eu tive alguns colegas aí que trabalham com imobiliária e falando, nossa, a imobiliária lá só não fechou por conta das locações nesse período de pandemia. Olha só, por mais que tenha sido prejudicadas as locações nesse período, né? Porque venda mesmo foi difícil. Ainda no interior, litoral, a gente viu crescendo, porque as pessoas queriam fugir, né, da cidade. Minha oportunidade de estar no interior, no litoral. Então, eu quero comprar casa lá. Ou firmar um contrato de locação, né, temporário. Mas foi mais difícil ainda assim as vendas, dizem, né?
Já a locação já segurou nesse período de pandemia. Por mais que tivesse um ou outro discutindo, querendo um desconto, querendo uma mora, né? Então, ainda assim, é vantajoso, tá? É vantajoso e é rentável para o advogado, que é o ponto que a gente vai chegar aqui, tá? Primeiro eu estou te dizendo o que você precisa conhecer, o que você precisa saber para advogar na área, e nós vamos chegar aí no ponto de falar de rentabilidade efetivamente, tá? E nós podemos ter administradoras, né? Nós podemos ter uma administradora no meio dessa alocação, eu já falei, intermediando aí ou administrador, ou um corretor, ou o advogado, às vezes também faz esse papel, cumpre essa função. E o que é administradora? Vamos supor que você vai começar a fazer as locações, vamos supor que você está assessorando uma administradora. O que a administradora precisa saber? Porque qual é o papel da administradora? Então, ela tem que escolher um candidato a locatário e também verificar a garantia, né? É uma obrigação dela. Ela tem que realizar uma boa análise da ficha cadastral do locatário. Então, geralmente, os administradores de imóveis, eles têm lá programas de consulta de crédito, de score, de tudo, para saber se é um bom pagador, por exemplo, né? Realizar vistorias e elaborar laudo técnico de entrada e de saída do imóvel, às vezes até no meio da locação, isso é necessário. Elaborar o contrato de acordo com a legislação vigente, aí o suporte do advogado é essencial. Validar com a assinatura das partes, de preferência por autenticidade. Lembra que eu falei? Não é obrigatório, mas é uma segurança. Quem tem que garantir essa segurança? Quem está administrando, né? Cobrar os aluguéis e os encargos locatícios, aplicar corretamente a incidência de tributação sobre a renda, se for o caso, observar os procedimentos de devolução do imóvel quando findar a locação, aplicar os procedimentos cabíveis em caso de descumprimento das obrigações contratuais e legais. Tudo isso que eu estou mencionando aqui são pontos chaves que a administradora ela vai ter que orquestrar, é aquele sistema que eu falei há pouco, que ela vai ter que implantar. Então, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer a vistoria, quem vai fazer o contrato, quem vai fazer os boletos, quem vai cobrar, quem vai ficar responsável pelo cálculo do imposto, né? Quem vai... tudo. Então, é aquela padronização, aquela organização que toda gestão de qualquer negócio precisa ter. A gestão de uma imobiliária, da sua corretora autônoma, de uma advocacia, precisa ter essa gestão. Então, aqui é padronizar essa gestão, esse sistema que você vai ter que criar, né? E vai ter que conhecer esses procedimentos a fundo aí, seja para formação, seja durante o contrato e seja quando fim do contrato, ok? Isso também que eu estou mencionando está no material que eu mandei para vocês. Lembrando que vocês podem tirar o certificado deste curso aqui na plataforma, tá, da ESO, e não deixem de fazê-lo. Olá, querido aluno, querido aluna da ESO Cursos. Eu sou o professor Tiago Menegaldo, advogado especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, e tenho a honra de compor o corpo docente dessa renomada instituição, que sempre nos confia as ementas e nos cobra, é isso mesmo, nos cobra para que nós possamos trazer para a sala de aula a prática da advocacia. Sou profissional de RH, já atuei em RH por mais de 13 anos, também sou diplomado em segurança do trabalho, o que me permite falar com uma certa propriedade questões de normas regulamentadoras, meio ambiente do trabalho, acidente do trabalho. Você não vai se arrepender de estudar com a gente. Vem para cá que o curso é de excelência. Um forte abraço do professor. Até mais! E o que mais você, como advogado, deve saber, deve se atentar quanto ao contrato de locação?
Quando vai elaborar, quando vai analisar, existem algumas coisas que a gente precisa se atentar. A destinação da locação, se ela é residencial, se é não residencial, se é temporada, né? A modalidade da garantia, se houver. Porque se houver, tem gente que firma locação sem garantia. Sim, fiz essa semana um contrato, né? Um contrato lá entre duas amigas e tal, e a locadora falou, não vou exigir garantia, é minha amiga, né? A gente orienta que amizade, negócio à parte, mas ainda assim pode acontecer e pode dar tudo certo. Uma vantagem interessante da locação sem garantia que você deve saber, a possibilidade de ingressar com liminar, tá? A lei garante a liminar para o despejo se o contrato não tem garantia, tá? Então não é de todo ruim, não. O valor do aluguel, lógico, a multa por atraso, a data e forma de pagamento, todos os requisitos aí para delimitar o nosso objeto. Lembra lá do 104 do Código Civil, da análise lá do artigo 104 que fala de validade do negócio jurídico? Então, vamos se atentar a todos esses detalhes. Os encargos que vão ser pagos, aquela questão se a taxa de condomínio, de IPTU ou o que quer que seja, é por conta do locador, é por conta do locatário, isso tudo precisa estar explícito no contrato e pensando aqui no contrato escrito, né? Que não é regra absoluta da natureza jurídica do contrato, mas é sempre bom que seja escrito, né? Duração do contrato e a multa pela devolução antecipada do imóvel. Então, se há aí um pedido do locador ou se o locatário quer devolver antes do prazo ajustado, devem pagar multa, tá? Vou falar dela já. Os deveres do locador e os deveres do inquilino, tá? E multa por descumprimento, os deveres do locador e multa por descumprimento. Então, todos esses deveres que estão postos lá na legislação, eles estão postos também no contrato. É importante que eles estejam assim, tá? E onde mais esse advogado vai atuar? Pensando aí na elaboração desse contrato, geralmente atua quando finda o contrato, especialmente quando tem a rescisão e tem que pagar multa. Então, tem lá uma locação de 30 meses, o locatário quer devolver antes do prazo, ou o locador pediu o imóvel antes do prazo. A lei fala que essa multa, ela é proporcional ao período contratado que não foi cumprido pela parte, né? É muito comum que seja pelo locatário. Então, como que é feita? Tem gente que fala assim, tinha 30 meses, ele ficou 20, ele tem que pagar 10 meses. Não, é abuso, né? Aí isso é abusivo. Então, por isso que fala de multa proporcional. Tá? Então, vamos supor que o valor da parcela para facilitar é de R$1.000. Então, o valor do aluguel é de R$1.000 por mês. Vale lembrar uma coisa aqui importante. Aluguel é rendimento civil e vence dia a dia, tá? A gente cobra mensal, lógico, para facilitar. Imagina se o locador todo dia tivesse que cobrar lá do locatário a parcela do dia, né? Mas o aluguel, ele é igual a um rendimento bancário, vence dia a dia, tá? Então, a gente soma 30 meses, cobra, paga, e assim por diante. Por isso que se o aluguel é do dia 1º ao dia 30, fechado, e ele sai no dia 20, eu vou cobrar pelos 20 dias. Importante isso, tá? Tem gente que esquece que quer cobrar o mês inteiro. O que não sabe que é cobrar não pode, tá? É dia a dia. Bom, então vamos supor que seja R$1.000 por mês e seja aí do período de 30 meses de prazo aí, então, determinado. Então, a conta vai ficar como? Eu vou pegar R$1.000 e dividir por 30, que é o período de locação que foi firmado entre as partes, 30 meses, tá? Vai dar 33,36. 33,33. Depois de feito isso, você vai multiplicar pelo valor de meses que não foram cumpridos. Então, vamos supor que tinha alocação
de 30 meses, ele ficou 6 meses no imóvel, falou, não gostei desse imóvel, não quero. Estava fazendo uma rescisão aí de uma pessoa que estava firmado por 30 meses, ela ficou 6, exatamente assim, porque ela falou assim, esse prédio, eu tenho crianças, esse prédio não tem, onde ficava o imóvel locado, não tem playground, nada, eu quero ir para o outro, né? Eu sabia, lógico, quando contratei, então agora eu vou desfazer e eu vou pagar a multa e tal, como deve ser. Então, 33,33 vezes quanto tempo falta para cumprir a locação? 24 meses. Que dá aí nessa conta R$ 799,92. Então, este é o valor da multa que tem que ser cobrada lá para o locatário que está devolvendo o imóvel antes do prazo avançado pelas partes. Ok? E aí a gente chega onde você quer saber, né? Como que eu precifico a atuação do advogado? Se você pegar lá a tabela da OAB, eu destaquei, né, e nesse material que eu mandei, eu destaquei várias coisas aí para vocês a partir da consulta. Então eu já pensei assim, se você for consultado, seja pela imobiliária, por um particular, seja locador, locatário, um administrador, um corretor, você tem que cobrar a tua consulta. Sabemos disso, né, gente? Quanto que é o mínimo que a OAB na tabela de 2021 dispõe? R$ 407,09. Tá? Tem gente que cobra um pouquinho menos, tem gente que cobra um pouquinho mais, tá? Mas esse é o mínimo que a OAB impõe. Cobrança amigável. Se você vai fazer uma cobrança aí amigável, é o mínimo de 10%, tá? Ou R$ 918,39. E se isso for por meio de uma notificação extrajudicial, aí cai um pouquinho, R$ 656,60, a tabela diz. E se você tiver que elaborar o contrato de locação, o mínimo é R$ 3.721,97. Tem gente que fala, imagina, não pago nem 500. É mesmo. E aí tem advogado que infelizmente cobra 500 ou até menos. Gente, não faça isso. Não faça isso. Ele vai pegar esse contrato e ele vai replicar. Ele vai usar como ele quiser. E é o seu intelecto, é você que está ali criando as cláusulas, é trabalhoso. Tá? Se ele não quer pagar, ele pega pronto da internet e assume os riscos. Cuidado com isso, tá? Um parecer, R$ 2.623,99. Imagina que você aí já é conhecido como expert em direito imobiliário, expert em locações, e acontece aquele caso lá da fiança e da caução. Você tem condições a partir de agora de dar um parecer. Óbvio, você vai aprofundar o estudo, pegar a base doutrinária, jurisprudencial e fazer um parecer sobre o assunto. É fácil? É simples? Vai cobrar barato? No mínimo R$ 2.623,99, a tabela diz. E tá barato mesmo. Porque para mim era o valor do contrato para mais. Tá? Participação em assembleia. É simples, só vou lá. Só vai lá, você vai escutar todo mundo falar, você vai ficar lá por horas. Você vai ter que dar assessoria na ata, no registro da ata. Gente, R$ 2.623 a sua diligência. Ingressar com a tal de ação lá de consignação, ou 20% do valor, ou no mínimo R$ 3.279. Se tiver que executar o contrato, ou tiver do outro lado, tiver que impugnar um embargos, R$ 2.623 ou 20%. Uma ação ordinária, ou seja, para você fazer uma petição inicial ou uma contestação, R$ 4.723 ou também 20%. E se for já um cumprimento de sentença ou uma impugnação de cumprimento de sentença, R$ 2.623,99, 20%. Então, veja, você fez uma ação, ingressou com uma ação, você cobrou R$ 4.723. Aí,
veio a sentença bonitinho, você vai ingressar com cumprimento de sentença. Qual é o certo? Você cobrar mais 2.623. Então, para você ingressar com uma ação de despejo acumulada com cobrança, que é o mais comum, você vai ter que cobrar no mínimo 6, 7 mil reais. Nossa, que caro! Gente, é o teu trabalho. Ah, mas às vezes o crédito a ser executado não é nem esse valor. Então aí a pessoa vai procurar o juizado. Né? Ela vai procurar o juizado, porque o teu trabalho é o mesmo para cobrar 10 reais ou para cobrar 10 mil reais. Ou 100 mil reais. É o mesmo. Tá? Então vamos valorizar, gente. Vamos valorizar. E aqui na ESO você vai aprender com todos os professores, certamente, a valorizar a nossa profissão, a valorizar o nosso trabalho, tá? Além de, óbvio, principalmente, advogar corretamente, tá? Então, a gente bate muito nessa tecla aqui para você. E a advocacia de partido, né? Eu fiz uma live com o Dr. Júlio, quem participou viu, e ele estava falando disso. De uma pessoa que uma vez falou para ele, ou ele ouviu dizer, que fazia advocacia de partido, né? E cobrava 200 reais por mês. Gente, 200 reais hoje não dá nem o Uber do mês. Por menos que você use Uber. Né? Uma cliente minha veio ontem com provas aqui para cobrança de Uber que ela gasta por mês de 1.400 reais. Para levar a filha na escola e volta, não sei o que, porque ela tá sem carro. Vai cobrar 200 reais seu cliente? Ah, mas ele não tem ação nenhuma ainda, só preventiva. E daí? Uma consulta é 400 reais? Vai cobrar por mês 200? Né? Então vamos valorizar, gente. Quanto que é a advocacia de partido no mínimo? 2.326. Poderia dizer, no mínimo 2 salários mínimos. É isso. É isso. Tá? Então, é rentável? Chegamos aqui ao fim. É rentável? É muito rentável. É prazeroso, professora? Você que está aí advogando faz tempo? Muito. Fora, gente, quando você faz advocacia de partido, eu faço advocacia de partido para as imobiliárias, então eu ganho fixo e a sucumbência é minha. E quando você pega uma mega ação aí de cobrança, né? De aluguéis altos ou de muitos aluguéis acumulados, dá uma boa, grande sucumbência. Então é rentável e eu te incentivo muito a advogar sim no imobiliário, tá? Participe aqui das pós-graduações da ESO, dos cursos livres, lembre de retirar o seu certificado e a gente se vê em alguma pós, com certeza, para falar muito mais de direito, para crescermos muito mais juntos e conte comigo sempre, ok? Um grande abraço e até mais! Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer a melhor pós-graduação online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é única, é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço.